Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Amália, faço parte do grupo Aulas da Vida, que neste mês de abril tomamos como tema as aflições da vida, e são muitas. E hoje eu falo a última palestra do mês sobre uma das aflições que mais atinge os seres humanos. Não depende de idade, de raça, de cor, não depende de escolaridade, porque todos nós já passamos por essa desilusão. Hoje nós vamos falar sobre as desilusões amorosas. Eu quero falar a vocês que esse é um trabalho do Grupo Aulas da Vida, que vai ao ar pelas emissoras da nossa Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo, e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Antes de falarmos sobre as desilusões amorosas, vamos fazer uma prece pequena pedindo as bênçãos do nosso Pai e de Jesus. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo e irmão de todas as horas, estamos aqui, Senhor, para falar do vosso Evangelho, para falar da nossa doutrina espírita e trazer esses conceitos cristãos para a nossa vivência do dia a dia. Eu conto com a sua presença entre nós e peço-vos humildemente que possas abençoar a cada um dos nossos ouvintes e toda a sua família, como também eu que estou aqui falando. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, e em vossos nomes eu vou iniciar agora a nossa palestra. Desilusões amorosas. Mas o que é uma desilusão amorosa? Hoje nós vamos falar dessa desilusão que envolve duas pessoas, né? São sentimentos afetivos. Essa aflição, que é a desilusão, ela é composta pelo prefixo des e pelo substantivo comum, feminino, ilusão. Des nos dá a ideia de separação, de afastamento, de negação. Ilusão. Ilusão significa enganar os sentidos. Nós mesmos fazemos isso. Enganando a nossa mente, nós mesmos levando a trocar uma aparência real por uma aparência fictícia, uma aparência falsa. Isso é a ilusão. Absorver ideias falsas de um conceito que não vale a pena. Resumindo, desilusão, então, significa perder a ilusão. É também um desengano, é uma decepção, um desgosto, e no sentido figurativo, desilusão significa, é claro que nós vamos falar sobre isso, um amor não correspondido. Enfim, podemos dizer que as desilusões só atingem aqueles que se iludiram com uma ideia falsa e acreditaram em suas próprias mentiras. Com o decorrer da palestra, nós vamos falar porque nós mesmos acreditamos em nossas mentiras. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala sobre bem-aventurados aflitos. E esse capítulo explica com muita clareza a justiça das nossas aflições. Sim, porque há uma justiça em tudo isso que enfrentamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não é mesmo? Essas aflições podem ter suas causas na vida atual, na vida presente, ou em vidas anteriores que nós já vivemos.
Ou então nós podemos deduzir o seguinte: se nós já vivemos várias vidas, é natural que nós também já passamos por vários relacionamentos amorosos e que nem sempre eles foram tranquilos e felizes. Isso nós podemos deduzir. Então, nós refletimos nessa ideia de que nós já tivemos vários relacionamentos, também podemos refletir que nós já magoamos muito, já traímos, já abandonamos, causando nessas pessoas profundas feridas que até hoje ainda não cicatrizaram. Vamos pensar nisso, viu, gente? O evangelista Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, ele fala dos conselhos que Jesus já nos dava. Jesus já dizia assim, olha, tratai todos os homens da mesma forma que gostaríeis que eles vos tratassem. Então, tratar a todos como a gente gosta de ser tratado. Mas a gente não faz isso. E tratamos com desprezo, com abandono, com ira, né? Com indiferença. E nós plantamos isso nas pessoas. Mas, como diz o velho e bom ditado, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Allan Kardec, no quarto livro do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros em um só. O quarto é o último dos livros. Fala sobre esperanças e consolações. Olha o que ele diz, o que ele escreve. Allan Kardec comenta que a natureza deu ao ser humano a necessidade de amar e ser amado. E um dos maiores prazeres que lhe seja concedido aqui na Terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. O que lhe dá as premissas são assim uma vaga ideia da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor, benevolência. E ele complementa dizendo que é um prazer negado ao egoísta. Olha, Kardec fala muito bem, explica muito bem. Nós temos já dentro de nós essa necessidade de amar e ser amado. E quando você reencontra uma pessoinha aqui no plano físico, porque a gente já conhece a pessoa do plano espiritual, né? Nós vamos renascer, então nós vamos casar, fazem os planos, é natural, né? Sempre orientados pelos espíritos superiores. Chegam aqui, se reconhecem, simpatizam, nasce aquele amor profundo e quando é verdadeiro, diz Kardec que essas duas criaturas podem ter uma vaga ideia do que seja amor, benevolência no plano superior. Mas nem sempre isso acontece, isso é raro acontecer. Nós, atendentes da casa espírita, fazemos atendimento fraterno, é muito comum numa casa espírita as pessoas com pesados, complicados problemas na área afetiva buscarem o atendimento da casa para saber lidar com essas desilusões, com essas decepções. Então nós ouvimos muitos relatos, muitos fatos que nos dá a ideia de quanto a criatura humana sofre, movido pela ilusão. E com certeza, vocês que me ouvem, já passamos por essas desilusões também. Os fatos são variados, são muitos, mas todos têm uma coisa em comum.
que a profunda dor que a desilusão amorosa provoca no ser humano. Já disse, seja homem, mulher, jovem, maduro, idoso, é uma profunda dor. E muito desses relatos que eu já ouço há muitos anos na casa espírita, eles são tão comuns, que eu posso dizer a você, que eles são tão comuns, que se repetem. Mudam somente as pessoas, porque as histórias são sempre as mesmas. Eu separei algumas desses fatos, vou relatar para vocês conforme a gente ouve. É claro que eu vou resumir, vou apenas citar o que a gente ouve nesses atendimentos. E são vários exemplos, eu peguei alguns que são mais comuns e certamente em algum desses vocês vão se identificar. Primeiro relato. Fiz tudo por essa pessoa e só recebi ingratidão. Segundo, tudo parecia ir tão bem e agora descobri que ele é casado e pai de filhos menores. Terceiro, a pessoa terminou comigo pelo WhatsApp, não deu satisfação e ainda me cortou de todas as suas redes sociais. Eu tento ligar, mandar mensagem, mandar recados e só recebo o silêncio como resposta. Outro fato. Eu tive um filho dele e ele não acreditou que ele é o pai e me abandonou na gravidez. E Deus sabe que ele é o pai do meu filho. Não assumiu a paternidade. Ele está bebendo muito. A princípio, eu conheci, ele bebia pouco e agora é muito. Passou a me agredir com palavrões e todos os dias me ameaça de agressão física. Outro fato. Ela foi mudando aos poucos. Antes tão apaixonada, tão carinhosa, agora sempre calada, indiferente. E esta semana ela me pediu a separação porque já não me ama mais. Ele quer ficar comigo, diz que me ama, porém não aceita os meus filhos. Eu sou mãe. Ela estava numa situação muito difícil, desempregada, quando eu a conheci. Então, convidei-a para morar em minha casa. Ia tudo muito bem. E um dia, ela sumiu. Não, sem deixar rastro. Não consigo falar com ela. E o pior, me deixou grandes dívidas que agora eu vou ter que pagar. Outro fato. Tentei tirá-lo das drogas. A princípio até que ia muito bem. Depois de um certo tempo, eu vi que os objetos da minha casa estavam sumindo. Dinheiro da minha carteira. E foi quando eu descobri que ele estava me roubando para manter o vício da droga, para sustentar o seu vício. É claro que eu não pude mais ficar com ele, mas eu sofro muito. Ele parecia tão apaixonado. Me levava flores, me convidava para jantar, dizia que me amava, fazia juras de amor,
e dizia que amava até os meus filhos como se fossem seus. Mas um belo dia ele foi embora, sem ao menos se despedir dos pequenos que já estavam se acostumando com ele. Foi um golpe para mim. Vocês estão vendo que são casos que nós conhecemos de sobra. Ou já passamos, ou uma pessoa amiga já passou, um familiar. E depois de viver uma situação dessa, a pessoa passa a ter conclusões muito cruéis consigo mesmas. Elas se autodepreciam, a baixa estima é muito grande, se elas se sentem humilhadas, usadas, abusadas. E posso dizer a vocês que os casos, ainda tem casos muito piores, que não dá para citar todos aqui. Mas eu posso dizer a vocês que eu ouço frases muito autodepreciativas, um autodesamor consigo mesmos. Vejam alguma dessas frases que eu ouço. Eu estou sofrendo muito, nada mais tem valor para mim. Nada mais, a pessoa não encontra mais graça em nada, né? Não vou me envolver com mais ninguém porque eu não quero ter mais decepções. Outras dizem assim: não tenho sorte no amor. Parece que eu tenho o dedo podre. Nossa, como eu ouço isso. Ninguém se interessa por mim. Acho que eu não tenho nenhum atrativo. Ainda amo essa pessoa. Não sei viver sem ela. Eu choro muito e não me conformo com essa traição. Pensei várias vezes e essa é a pior. E ainda penso em acabar com a minha própria vida. Outro fato. Acho que estou em depressão. E naturalmente que está. A pessoa não sabe lidar com essas desilusões e acha que o mundo acaba e que nunca vai passar. Passa sim, passa. Mateus, em seu evangelho, no capítulo 5, versículo 4, ele diz para todos nós, ele relata de uma maneira muito bela o sermão da montanha proferido por Jesus. E o versículo 4 fala justamente sobre essas desventuranças, né? Jesus diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus já sabia, como ele mesmo disse, no mundo terei muitas aflições. Não foi isso que Jesus disse a todos nós? No mundo terei muitas aflições. E ele sabia também que essas aflições, que essas decepções, essas desilusões, só seriam lavadas e purificadas à custa de muitas lágrimas. Mas afinal, vocês podem estar se perguntando, por que, mesmo a gente sabendo de tudo isso, por que a gente sofre tanto por uma rejeição? Por uma pessoa que diz que não te ama, por uma pessoa que te despreza? Por que a gente sofre tanto assim? Sabe por quê? Nós ainda somos dependentes emocionais de outras pessoas. Nós ainda delegamos a outras pessoas
a responsabilidade de nos fazer feliz. E não é bem assim. Você mesmo é que se faz feliz. Se você está esperando que outro te faça feliz, pode crer que isso não vai acontecer, não. Então, quando não somos correspondidos, vem a tristeza, vem a decepção, a frustração, a raiva. Sim, e aquele sentimento penoso de rejeição e de fracasso que adoecem o corpo físico e adoecem o nosso espírito. Mas tenho que lembrar vocês também uma verdade. Já trazemos de outras vidas, lembram? Uma bagagem bem pesada mesmo, de relacionamentos amorosos, que nem sempre deram certo, complicadíssimos, onde nós buscamos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, paixões duvidosas, sem examinar com profundidade o que seria melhor para nós e para o outro. E a história se repete novamente, não é assim? Nós não aprendemos a lição. Vamos fazer um exame de consciência agora, você que está me ouvindo? Eu vou fazer 3 perguntinhas básicas. 3. Primeira, será que me iludi pela ânsia de viver um grande amor, que é tão romântico? Segundo, será que enxerguei apenas a beleza física daquela criatura? Terceiro, a tranquilidade financeira que essa pessoa me proporcionou me trouxe felicidade realmente? Medite nessas 3 questões, meus amigos e minhas amigas. Por que nos iludimos? Por que você colocou no outro expectativas que ele não correspondeu? Mas Jesus tem uma frase para nós que nos dá uma ideia do quanto é necessário, até uma astúcia, para que a gente não caia mais em esparrelas, como dizem. Ele diz o seguinte, todo mundo conhece: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele diz o espírito está pronto? Porque nós fomos preparados no mundo espiritual, antes de vir à Terra, para enfrentar essas aflições. E chegamos aqui, nós esquecemos de tudo e só queremos saciar a fome do corpo físico. Então, meus amigos e minhas amigas, fica aí essa dica de Jesus: orai e vigiai. E lembrem também, nem tudo que reluz é ouro. Não era assim que os nossos antigos falavam? E outra verdade, só depende de nós fazer a escolha certa. Allan Kardec, um grande pesquisador da vida humana, era um filósofo, né? Nesse 4º livro aí dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações, ele faz uma pergunta aos espíritos da codificação, que é a questão número 939. É uma questão longa, tem 2 perguntas numa só. Então, eu vou dividir até, falar sobre
primeiramente sobre a primeira e depois eu vou falar sobre a segunda. Primeira pergunta. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os espíritos encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um dos lados e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e até mesmo com repulsa? É uma pergunta longa e eu vou explicar primeiramente a pergunta, porque a resposta também é longa. Eu vou explicar primeiramente a pergunta. Ele diz: os espíritos simpáticos são levados a se unir. Simpáticos, porque eu já disse, já se conheciam antes de vir à Terra. Então, quando se reencontram, há aquela vaga lembrança de que você já participou da vida daquela pessoa, já conhece aquela pessoa, mas, como ele diz, se são simpáticos, porque a afeição existe só de um lado e o outro tem indiferença e até mesmo repulsa, diz ele. Nós podemos sentir que essa pergunta é muito importante. E os espíritos respondem a Kardec. Eles dizem assim: não compreendeis, pois que é uma punição, embora passageira. Passageira, porque o nosso tempo aqui nesse mundo é muito pouco, né? E a vida é curta, não é? Diante da eternidade, a nossa vida é muito curta. Passageira, porque certamente não ficarão juntos, né? Só se for um propósito muito grande. Continuando eles, além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências, é que nós falamos, apenas as aparências. E quando são obrigados a viver juntos, o que acontece? Não tarda a reconhecer que se tratava apenas de uma paixão material. O nosso pessoal já dizia: vai viver junto, aí você vai saber o que é. Tudo é maravilha, né? No começo, tudo é flor, lindo, é amor. Continuando, não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e na qual acreditais haver belas qualidades. Quer dizer, acreditais. Apaixonada, a pessoa se deslumbra diante da outra e fica perdidamente apaixonada e acredita que aquela pessoa tem belas qualidades. Eu diria, nós depositamos na pessoa qualidades que ela não tem. É isso que eles querem dizer. Só vivendo com elas novamente, eles dizem, é que podereis avaliar. É só o tempo para conhecer, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? E eles também dão uma outra resposta aqui, mais confortadora. Quantas uniões que a princípio pareciam incompatíveis e que quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque repousa sobre a estima recíproca. Então, quantas vezes você não dá nada para aquele casamento, fala, não vai dar certo. Ele é assim, ela é assado, ambos têm um gênio difícil, não vai dar certo. E de repente você vê aquela união crescer, aquela união frutificar e nascer das cinzas um grande amor que vai até o final dos seus dias. Isso acontecia muito com as nossas bisas, né? Nossas avós, tataravós. Elas diziam as suas histórias, eram muito interessantes. A minha bisavó,
dizia o seguinte, que ela tinha conhecido o seu marido, o Biso, poucos dias antes do casamento, eles não se conheciam. Então tiveram muitas uniões infelizes, a mulher sempre subjugada, a mulher foi muito infeliz, mas tinha umas que dava certo, e ela dizia, e eu acabei por amar o meu esposo, perdidamente, amava, foram até o fim da vida, viu? Mas isso é raro. Hoje a gente se conhece bastante, ainda não dá certo, né? A segunda pergunta dessa questão 939, que é: como a afeição mais viva entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Quantas uniões que nós vemos, que é só confusão, violência, às vezes morte, né? A gente vê muito isso. Ele fala, por quê? Que era um amor tão bonito e de repente virou nisso. Olha o que os espíritos superiores respondem. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Você vai viver com uma pessoa, a maioria de hoje, apenas movido por uma paixão cega. É natural que quando ambos começam a se conhecer, aí vem os defeitos, né? Aí você enxerga tudo. Fulano é assim, ciclano é assado. Não é assim que nós fazemos? E ele continua explicando eles. Há dois tipos de afeições. A do corpo e a da alma. E quase sempre se toma uma pela outra. Desculpa. Mas é natural. Você se apaixona, acha que é um amor verdadeiro, mas não é. E eles continuam dizendo assim, que a afeição da alma é pura e verdadeira, e durável. E a do corpo é perecível, é passageira. E eu completo dizendo que a paixão do corpo, ela tem prazo de validade. Então, não se preocupe aí você que está sofrendo por uma paixão, porque isso vai passar. Tem um prazo de validade, a ciência já disse isso, não sou eu. Eis porque, terminam eles dizendo, os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Quando passa a ilusão, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes nós compramos biju, brilhenta, bonita, maravilhosa por ouro, mas com o tempo aquilo se desfaz, não é? Você pode estar aí se perguntando, meu Deus, mas como? Será que um dia eu vou superar essa desilusão amorosa que eu estou vivendo? Ou então já foi há tanto tempo e eu estou ainda presa nisso tudo? Vai sim, vai superar sim. Como dizia o Chico Xavier, tudo passa sim, viu? Eu posso dizer a você que todos nós já sofremos, já passamos por desilusão amorosa. E isso não é vergonhoso. Mas sofrer a vida inteira, sim. Por que eu digo que é? Porque às vezes por orgulho, por uma teimosia, você acha que vai superar isso sozinha e às vezes não consegue. Você poderia muito buscar ajuda espiritual no templo que você frequenta, Jesus está aí. Ou então, uma ajuda
de um profissional competente e hoje há terapeutas preparados para isso. E eu posso te aconselhar aqui a buscar as duas coisas ao mesmo tempo. A ajuda espiritual de Jesus e um bom profissional da área. Jesus fala todos os dias para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite é para todo instante, é para toda hora, meu povo. Aprenda a usar das bênçãos que Deus nos envia, que Jesus coloca à nossa disposição. Ele veio ao mundo para nos ensinar isso. Deus também prepara profissionais para te ouvir. E eu posso falar para vocês. Funciona e muito bem para aquele que se preocupa em buscar uma ajuda para si mesmo. Eu preparei aqui algumas sugestões, e tem muitas, mas eu preparei apenas algumas por conta do nosso tempo, viu? Essas sugestões são para superar essas desilusões amorosas. Primeiro, aceitar a situação e não se desesperar. Desespero não ajuda ninguém. Vai deixar você num desequilíbrio emocional pior ainda, viu? Não faça cobranças ou chantagem emocional. Deixa a pessoa partir. Solte as amarras. Essa pessoa não se encontrou a si mesma. Como que ela pode proporcionar alguma alegria a você, se ela nem conhece a si mesma? Quem conhece a si mesmo não faz nada disso. Chore tudo o que você precisar. Lágrimas lavam a nossa alma. Não se esqueça disso. Não se envergonhe, não. Corte o mal pela raiz. Comece do zero. Começar do zero é perdoar o outro. É perdoar a você mesma. Não se você fica com uma autopunição consigo mesma. Você não se perdoa por ter entrado, como dizem por aí, numa esparrela. Todos nós entramos. Cuide da sua saúde física. Cuide. Tristeza enfraquece o sistema imunológico. Cuide da sua saúde mental. Ouça boas músicas, bons filmes, um bom livro, mas pelo amor de Deus, nada de sofrência porque você vai ficar pior. Saia com os amigos, sorria muito. Sorrir é uma terapia. Faça viagens agradáveis com as pessoas que você gosta. Outra coisa que ajuda muito a gente, um trabalho voluntário. Creches, asilos, a sua comunidade deve estar precisando em algum lugar de um pouquinho de ajuda. Faça isso. Hospitais, visita hospitais. Os moradores de rua. Às vezes levaram uma roupa usada, um cobertorzinho, um prato de comida. Isso é ótimo para ajudar-nos, viu? E outra coisa, conheça novas pessoas. O amor não acontece uma vez só na vida, não. Viu? Vai buscando, até encontrar, viu? E, sobretudo, busque o apoio das pessoas que te amam, dos amigos verdadeiros, da sua família. Ajuda, como eu já disse, de um bom profissional. Vai ao seu templo religioso para alguém te ouvir. Desabafe. Mas, outra coisa, evite as redes sociais. Não fica lá buscando
para ver como é que ele está, se está com outra pessoa, se ele está feliz, se ele está infeliz. Você só vai se machucar com isso. Dê um tempo para si mesma, dê um tempo para ele. O mais importante, no meu ponto de vista cristão, é você buscar o amparo espiritual de Jesus. Ore, espere, confie, porque Jesus a todo momento ele vai te dar esse amparo. Não esqueçam disso. Paulo, o apóstolo Paulo, conforme eu sempre digo a vocês, foi um judeu, um fariseu, sim, um doutor da lei, perseguia cristãos, não foi contemporâneo de Jesus, mas pela sua própria autorização, muitos cristãos foram mortos. Amou uma cristã que, pela sua própria invigilância, ela também partiu muito cedo, deixando uma profunda dor em Paulo, causado pelas próprias escolhas dele. Mas ele tinha uma missão cristã. E Jesus aparece a ele, como todos vocês devem conhecer a história de Paulo, e ele se converte ao cristianismo, e ele foi o maior desses apóstolos a pregar a religião cristã aos povos estrangeiros. E ele foi preso em Roma, e estando preso, uma igreja que ele tinha fundado em Filipos, uma cidade próspera, fazia parte da colônia de Roma, era uma colônia de Roma. Esses cidadãos filipenses, cristãos, enviam muita ajuda a ele enquanto ele esteve preso. E ele escreve uma carta primeiro para agradecer todo esse pessoal e também aproveitando para aconselhá-los para manterem as tradições cristãs, porque eles também eram perseguidos pelos outros, para que demovessem-os da fé cristã. E ele se preocupou com isso e escreve essa carta aos filipenses. Eu tirei uma frase um versículo dessa carta, que está no capítulo 3, o versículo é o 13. Ele, como já tinha sofrido muito, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O que ele estava falando? A perfeição. Ele sabia dos seus erros. Ele sabia que ele já tinha cometido muitos erros no passado. E também a sua desilusão amorosa por não ter entendido o seu grande amor, que era cristã. Ele falou isso. Ele não se achava perfeito. Bem, nem Jesus se achava perfeito, quanto mais Paulo. Mas ele dizia o seguinte: mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que ele quis dizer? Que ele não ficava preso ao passado. Porque se ele tivesse ficado preso ao passado com problemas de consciência, com culpa, ele não teria feito a maravilhosa tarefa cristã que ele fez entre as pessoas. Então façamos como Paulo. Não fiquemos presos a essas desilusões amorosas que aconteceram ou está acontecendo com você, ou que porventura possa acontecer. Não fiquemos presos. Vamos em frente, vamos servir, vamos orar, confiar em Jesus e seguir a nossa evolução espiritual. Lembre-se, amor pode acontecer várias vezes. Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer a presença de vocês, a atenção e pedir a nosso Pai e a Jesus que todos vocês ficam na sua santa paz.
Que assim seja.